Bom, queridos amigos, bem-vindos, como de hábito, nas sextas-feiras para o nosso encontro, ah, juntamente com os amigos de Nova Betânia, que estão organizando essa atividade. E hoje temos o imenso prazer de receber o Sorab, que vai falar sobre o tema de punição de criminosos. Punição de criminosos segundo as religiões. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à comunidade de Nova Betânia, em nome de Jaque e Su, que me convidaram para falar sobre algum assunto ao meu critério. Este assunto é um assunto que há algum tempo me interessa. Até hoje, estava conversando com uma amiga vizinha nossa, falou, mas você é advogado? Eu falei, não sou advogado, mas é um assunto que eu acho muito interessante. E depois, o que eu vou apresentar é principalmente baseada nas mensagens e respostas do Abdu'l-Bahá, que foi o filho do fundador da fé Bahá'í, que é Bahá'u'lláh. Como hoje nós temos alguns amigos aí que estão recém começando a conhecer a fé Bahá'í, como a Isabela, que está conosco, então apresentar que Abdu'l-Bahá foi o filho de Bahá'u'lláh. Então, para começar, Deus criou todo mundo, criou minerais, criou vegetais, criou animais e depois criou seres humanos. Deus não quis criar nada que fosse ruim, só coisas boas. Mas acontece que, para a casa dos animais, ele deu instinto. Então, animal tem que comer para viver. E aí, quando aparece uma caça, vai atrás disso. Não se preocupa se aquele não foi alguém que fez mal para ele. É um leão aí, quando vê uma gazela, aí vai devorar. Agora, a gazela não fez nada para leão que merecesse o castigo. É um instinto. Mas aí é que está. Para ser humano, Deus deu o livre-arbítrio. E aí a pessoa precisa pensar duas vezes. Agora, quando nasce a criança, no início tem aquele sensação de sobrevivência também. Por que que a criança chora? Chora porque está com fome e precisa de ajuda, não sabe se ajudar sozinho. Se não chorar e avisar, vai morrer de fome. Agora, tem crianças que os pais não dão aquela educação desde ventre materno para frente, através de orações, bons desejos, boas vibrações, para que seja algo educado. Então, vocês veem que no jardim da infância sempre tem umas crianças que batem nos outros. Por quê? Muitas vezes os pais não são pais ruins aí, ou tivessem falado para o menino, vai bater nos outros. É um instinto que a criança tem. E acho que alguma vez até acha interessante fazer. Mas aí tem que entrar uma educação. Nós temos um casal de amigos aqui, em Águas Claras, que tem um filhinho aí de 2 anos, e como os pais estão trabalhando, colocaram no jardim de infância. Aí, uma semana, um menino lá do jardim mordeu a bochecha do menino, mas mordeu feio, ficou vermelho e tudo. Pai foi lá, queixou-se com direção e professora, tudo bem. Aí, semana seguinte, o menino novamente mordeu o outro bochecha do coitado. Mas aí fica explicando, não, porque os pais em casa, pai gosta que o menino fique mordendo o braço e ombro dele. Mas aí ele tem que dar educação, que as outras crianças não são o pai dele, que gostem de ser mordido desta maneira, até machucado.
E na fé Bahá'í dizem que o homem é, é como uma mina cheia de pedras brutas quando nasce. Da mesma maneira que esta mina, quando a gente tira as pedras e vai lapidando, vai se transformando em diamantes preciosos, a educação também vai fazer com que as crianças voltem, passem a ter uma educação boa. Eu vou ver se consigo. O título que eu dei, A Punição de Criminosos. E aí, vamos para o primeiro slide. Todo mundo sabe o que é isso aí? Quem Sim. sabe, fala. Pregador de roupa. É um pregador de roupa. Por que eu coloquei esse pregador de roupa? Porque vocês, como eu estava falando, nós temos reino animal e depois temos reino espiritual que somente os humanos têm, que tem espiritualidade e tem talento e criatividade. Algumas pessoas acham que defende que os homens são talvez um animal um pouquinho melhorado, que nós fomos descendentes de macacos. Mas se você dar dois pedacinhos de madeira e um pedaço de arame para qualquer animal, ele não vai conseguir fazer um pregador de roupa, tá? Este pregador é sinal que Deus deu um dom específico para um dom específico, talento e criatividade, espiritualidade para ser humano. E o ser humano é dotado disso. Então, aí é que está a diferença. Então, nós temos conseguido inventar um pregador e, assim mesmo, um submarino, um avião para voar, que nenhum animal consegue fazer isso. O que vocês acham? Um criminoso deve ser punido ou perdoado e o seu crime omitido? Porque tem gente que define, mas todos são seres humanos, todos são bonzinhos. Aí ele fez porque ele estava precisando se alimentar, estava precisando de alguma coisa e não tinha, a sociedade foi muito cruel para ele, e aí ele precisou assaltar, roubar para poder se justificar, para poder sobreviver. Mas como é que a sociedade surgiu? No início, nós éramos uns indivíduos, e cada um por si. Eu nem pensava em Deus por todos, cada um por si. Depois se formou um casal que ficaram unidos. Aí vieram os filhos, formou-se família. Depois a família se juntou com descendentes e depois formaram clãs, tribos, bairros, cidades, nações, países. Até aqui todo mundo defende, meu país é isto, meu país é aquele. Agora, Bahá'u'lláh chega e diz que o país de todo mundo é o mundo, e nós temos que nos juntar. Aí vem um assunto que normalmente eu repito muito. Por que o Moisés falou, na época que chegou, e ele falou dente por dente, olho por olho? Será que ele, já que era um enviado de Deus, não poderia falar: mas sejam carinhosos, se alguém furar o dente de vocês, vocês dão outro dente para ele furar também, ou furar um olho, dá outro olho para furar. Não, é que na época antes de Moisés, quando as pessoas de tribos e clãs saíam da sua área e entravam em outras áreas, por exemplo, um rapaz saía e depois entrava numa outra área que não era da clã dele. Eles matavam o rapaz, porque não era do grupo deles.
Aí o pessoal, os pais, tios dos que tinha sido morto, iam lá e matavam 12, 15 e 20 pessoas para poder castigar. Aí Moisés chegou e falou, não, olho por olho, dente por dente. Se mataram um de vocês, matem só um, não vão matar 20. Se furaram o olho, não vai matar a pessoa, só furam o olho também e chega. É que a humanidade precisou aprender isso. Aí chega Jesus Cristo e diz, amor acima de tudo. Vocês se batem numa face, tem que dar a outra face, que é perdoar. Perdoar para poder aumentar amor entre todo mundo. Aí chega Bahá'u'lláh agora e disse que o mundo deve ser unido, tem que tirar todas as guerras, tem que não ter mais armamentos e todo esse dinheiro bélico deve ir para gastos de cura, de saneamento, de educação, assim por diante. Existem dois tipos de ações. Uma é vingança, retaliação, e a outra é punição. De acordo com a fé Bahá'í, qualquer indivíduo não tem direito de buscar vingança, mas a sociedade tem o direito de castigar o criminoso. Então, se a pessoa vai querer se vingar, esta vingança é uma satisfação interior que resulta de revide. Isto não é bem visto. Agora, se a sociedade não castigar, aí o mundo vira uma baderna. Então, tanto a sociedade como os governos devem se preparar para poderem ser rígidos com as pessoas que não obedecem às leis. Então, na realidade, a ninguém é dado o direito de buscar vingança. De outro lado, também se deixarmos os criminosos fazerem o que querem, a ordem do mundo seria perturbada. A sociedade deve punir o opressor, o assassino e o assaltante, a fim de impedir que os outros cometem crimes semelhantes. Isto se aplica aos governos de qualquer país. O que significa isso? Que Bahá'u'lláh fala que com a união de todos os países e o mundo, nós vamos ter um mundo único. Então, vai ter uma assembleia eleita que vai governar. Então, nenhum outro país vai ter exército, só que esse governo mundial vai ter um exército forte, porque se algum país se levantar e dizer, opa, Bolívia, por exemplo, chega e diz, o Brasil não tem mais exército, não tem militares, eu vou conquistar o Brasil. Este governo mundial é tão forte que não deixa que isso aconteça. Então, a sociedade tem o direito de defesa e proteção própria. O essencial, porém, é que as massas sejam educadas de modo a não cometerem crime algum, pois é possível educar um ser humano para que considere o crime como o maior castigo. Isto vem de onde? Vem desde criança, se ensina para não bater em outras crianças, não morder a bochecha de outra criança, não puxar a orelha de outra criança, que isto dói, e assim por diante, quando crescer também, não vai querer assaltar o seu vizinho para roubar a carteira. Mas isto tem que ser de uma maneira que incuta, para poder incutir na alma da pessoa, na sensibilidade da pessoa, e não uma coisa que sinta que é obrigatório. Quando Cristo disse, se qualquer pessoa te bater na face direita, oferece-lhe também a outra,
foi como propósito educar o povo, não que isto implicasse em ajudar um lobo que atacasse um rebanho com a intenção de devorar todas as ovelhas. Se uma ovelha aparece e quer atacar, claro que tem que retirar esta ovelha, tem que impedir. Se o Cristo tivesse sabido que um lobo entrara no aprisco e estivera prestes a destruir o rebanho, ele certamente teria tentado impedi-lo. Assim como a clemência, um dos atributos e misericórdia de Deus, a justiça também um dos atributos da sua deidade. Bahá'u'lláh diz que a mais amada de todas as coisas, a meu ver, é a justiça. Mas esta justiça não é dada pelos seres humanos. Então, nós não temos direito de nós individualmente julgar os outros, mas a sociedade tem direito de julgar. Bem, a história é cheia de exemplos de tiranos. Isto surgiu em muitos lugares. Há pessoas que realmente parecem lobos sanguinários. A menos que saibam que a punição os espera, matam por prazer ou por divertimento. A história registrada que na Pérsia Antiga, um dos califas, que era Mutawakil, era um califa muito famoso. Ele, um dia, mandou reunir todos os ministros, todos os ajudantes dele e os fideicomissários, todos os melhores que ele dispunha. Colocou numa sala e depois mandou fechar as portas e jogou escorpiões dentro da sala e proibiu que eles se mexessem. E ficava rindo à medida que eles acabavam morrendo. Então, uma pessoa destas tem que ser impedido de fazer. O sujeito, embora seja rei, seja califa, mas é doido, não pode fazer isto por divertimento. Então, deve haver um órgão que possa impedir. Se hoje fosse feito um decreto de anistia para todo mundo, aprovado para todos os países, todo mundo, logo o mundo seria jogado em desordem e as bases da vida humana seriam despedaçadas. Do mesmo modo, se não houvesse os governos da Europa na época resistido ao famigerado Átila, ele não teria deixado vivo nenhum ser humano. Era um sanguinário. Ele queria conquistar todos os países e passava todos os não inimigos, as que apareciam na frente pela espada no pescoço, mataria todo mundo. Eu achei muito interessante, algum tempo atrás, um grupo de professoras da Universidade USP, São Paulo, fizeram um estudo e divulgaram que se as prefeituras gastassem 1/20 do dinheiro que gastam nas prisões mensalmente, só 1/20 desse dinheiro gastassem na educação de crianças, futuramente a gente não ia ter prisão nenhuma, não ia ter necessidade de prender ninguém. Quer dizer que sairia até um benefício para a sociedade do ponto de vista financeiro. Agora, por enquanto, o mundo não está dando muita importância para isso, mas vai chegar o tempo, como está chegando nas sociedades que os Baha'is administram, que desde criança estão ensinando moralidade, estão ensinando bons serviços, compartilhamento e assim por diante. As crianças, quando crescem, vão ter uma vida muito melhor.
Por final, a sociedade está engajada dia e noite em criar leis, penas e preparar formas e meios de punição, constituir prisões, adquirir correntes, algemas, tornozeleiras e ordenar locais de exílio e desterro, buscando assim corrigir os criminosos. Ao passo que, na realidade, isto traz apenas a degradação moral e subversão de caráter. A sociedade, em vez disso, deveria se dedicar seus esforços para garantir que as almas sejam educadas apropriadamente para adquirirem conhecimento e virtudes, e que renunciem aos comportamentos violentos. A experiência mostra ser crime menos frequente entre pessoas civilizadas, isso é verdade, entre aqueles que adquiriram a verdadeira civilização. A verdadeira civilização é a civilização divina. Estas são frases de Abdu'l-Bahá. A civilização daqueles que combinam perfeições materiais e espirituais. Considerai as tribos sem leis da África, que frequentemente eles matam uns aos outros e até mesmo consomem a sua carne e sangue. Por que não se vê na Suíça tal selvageria? A razão, evidentemente, é a educação e a virtude. Então, com isto, eu finalizo a parte aí da apresentação e a gente abre aí para todo mundo poder dar as suas opiniões. Ótimo, muito obrigado, Sorab. Era que as prisões daqui estão superlotadas e praticamente não cabe mais ninguém na prisão, né? E agora o governo enfrenta esse dilema. O que fazer, né? Tem as prisões, não cabe mais ninguém, mas precisa, porque está havendo necessidade de colocar mais pessoas nas cadeias, infelizmente. E a solução que eles estão propondo é aqueles que foram encarcerados por penas mais leves, de liberá-los antes do prazo normal em que eles estariam, em que eles foram condenados a permanecer na cadeia, né? Não é o ideal, realmente não é o ideal, mas é uma das coisas que eles estão contemplando nesse momento, até que consigam construir mais prisões, para você ver como é que estão as coisas. Aí você vê como aumenta os gastos, porque da mesma maneira que nós vimos no slide anterior, isso é uma degradação da sociedade, porque precisa cada vez construir De mais prisões cadeias. maiores, mais ferrolhos e assim por diante. Gostaria de falar que essa palestra foi maravilhosa e lembrar que os nossos queridos Jack e Sue, em Brasília, fundaram a Escola das Nações, com princípios e virtudes barrais, e tem a Escola dos Pequenininhos, que é o Affinity Arts, que é uma coisa maravilhosa. Então, qualquer criança que sair dali, com certeza, sai com o espírito já desenvolvido um pouquinho e pronto para buscar mais ainda as virtudes e desenvolver todo o seu potencial, um ser humano completo. Isso eu atesto porque meus dois netos pequenos de Brasília estudaram na Affinity e são dois meninos maravilhosos, educados, querem ajudar os outros, sempre prontos e dispostos. Eu queria falar uma coisa aqui para a nossa reflexão, né? E se alguém quiser dissertar sobre o assunto, seria interessante. A justiça, ela é absoluta ou relativa? O que vocês acham? A justiça humana é relativa, só a justiça divina que é absoluta. É isso, está respondido, né? Não, Marx vai querer dissertar sobre esse assunto. É porque, ó, o que acontece? Como que nós temos, né, a fé Bahá'í, Bahá'u'lláh,
ele nos ensina, né, que realmente a Terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. No entanto, a gente observa ainda, nessa velha ordem, que cada país tem suas leis, né? O mesmo crime que uma pessoa comete no Brasil, ele vai ter uma determinada punição. Em um outro país, ele pode ter uma outra punição mais severa ou menos severa, e assim por diante. Então, a gente vê que a justiça dos homens realmente ela é relativa e ela não se aproxima realmente da justiça propriamente dita, que é que Deus deixou. Um dia, quando realmente a Terra for um só país e os seres humanos seus cidadãos, nós teremos a tipificação do crime, ou seja, a punição de um mesmo crime em todas as partes do mundo com o mesmo castigo, né? Com a mesma punição. Mas, por enquanto, a gente vê é, uma injustiça feita na justiça dos homens. Obrigado, querido Johnson. Max, você queria falar alguma coisa? Sim, parabéns, Sorab. Gostei muito da tua palestra. Faz a gente refletir sobre essa questão da justiça. Mas é interessante a gente lembrar que Bahá'u'lláh fala que essa velha ordem vai ser colocada de lado e uma nova estendida em seu lugar. Né? Em nenhum lugar dos ensinamentos Bahá'ís, da revelação de Bahá'u'lláh, ele fala em aperfeiçoar qualquer uma das instituições que existem no mundo. Ele fala que isso vai ser descartado e uma nova vai ser colocada em seu lugar. E essa nova é a que nós estamos começando a construir hoje nas comunidades, é o embrião, né, até um pouco mais em muitas localidades, dessa nova civilização que há de nortear todos os comportamentos humanos e tal. Eu queria lembrar um sonho de Rui Hanum, né, que ela sonha com que ela está à beira de um rio onde uma represa se rompeu e as pessoas estão sendo arrastadas e ela está tentando salvar as pessoas. Então ela consegue puxar outros passam direto se afogando e ela olha um pouco acima dela, numa parte mais alta do terreno, ela vê Abdu'l-Bahá. E ela então pede a Abdu'l-Bahá, me ajuda, eu não estou conseguindo salvar todas as pessoas, né? As pessoas estão indo e Abdu'l-Bahá não faz nada. E ela continua tentando salvar e pede de novo a Abdu'l-Bahá para que ajude. E Abdu'l-Bahá diz a ela então que ele está, na verdade, construindo uma máquina que impeça que isso aconteça novamente. Então esse é uma questão que a gente deve sempre refletir quando está tratando desses assuntos que mexem com a gente, né? A gente vê tanta injustiça, corrupção, etc, etc. Mas isso toma parte da nossa mente assim numa medida pequena, deveria ser assim, né? Nosso foco realmente é no contrário, né? Os Baha'is nunca são contra, nós não somos contra nada. Não somos contra a injustiça, não somos contra o ódio, não somos contra a guerra, nós somos a favor da paz, nós somos a favor do amor e nós somos a favor da justiça. Então, concentrar toda a nossa energia, que não é muita, né, nem como indivíduos, nem como comunidade, concentrar toda nesse processo de construção da nova civilização. Obrigado, querido Max. A história que o Max estava relatando realmente é muito impressionante. E todas as colocações feitas pelo amigo que fez a apresentação também são todas abalizadas no mundo espiritual e que nós, aos poucos, deveremos construir para o bem-estar do futuro da humanidade. Eu queria aqui me ater, porque, assim, quanto ao castigo e a punição, normalmente os manifestantes são, assim, incisivos. O Cristo já disse quem lá violar ou
no caso de uma criança, seria melhor amarrar uma mó de moinho no pescoço dele e jogar no fundo do mar. É um castigo bastante severo que Cristo previu para aqueles que se aproveitam de uma criança, né? E Bahá'u'lláh também tem assim, colocações incisivas, fortes, e que realmente devem ser, com o tempo, com o amadurecimento da humanidade, ser colocado em prática. Por exemplo, no Kitab da 62, o parágrafo 62, ele é claro e diz o seguinte: se alguém intencionalmente incendeia uma casa, queimai-o também. No Kitab está aí, né, essa colocação. E continua, se deliberadamente tira a vida de outrem, matai-o. Deliberadamente, então, a justiça terá que fazer justiça cumprindo essa determinação de Bahá'u'lláh, intencionalmente, né? Então, matai-o também, porque ele mata um, dias depois vai e mata mais um, né? Então, Bahá'u'lláh aqui nesse parágrafo ele é muito claro, né? E lá no final desse parágrafo ele diz ainda o seguinte: também aos juízes, né? Também vos é permissível, conforme os preceitos do livro, condenar o incendiário e o homicida à prisão perpétua. Ele veramente tem poder para ordenar o que lhe apraz. Então, são, assim, colocações claras, e quando isso, então, a humanidade, claro que com essas escolas que os bahá'ís estão iniciando a construir pelo mundo, isso certamente vai diminuir, com certeza. Agora, isso acontecendo, essa lei de Bahá'u'lláh é para ser aplicada e com muito rigor, e certamente virá em benefício da humanidade. Obrigado, Viver. Eu li que Abdu'l-Bahá disse que no futuro o crime vai ser uma raridade. E mais quanto tempo esse leva? Não sei. 400 anos, não sei. Muitos. Quando chega essa época, Abdu'l-Bahá disse que não vai ser uma necessidade para prisões. Eles não vão existir. Incrível. E é como Sorab falou, exatamente. E essa é a educação. E, para mim, essas ideias sempre falam a importância de educação e a potência de educação. Educação de berço com os pais, educação com os professores, com as outras crianças, com a sociedade. Até Abdu'l-Bahá falou que, nessa época, se alguém está dormindo, por exemplo, um homem está dormindo, e eles, em alguma maneira, sabem que alguém está fora, que precisa ajuda, não tem isso ou isso, ele vai levantar e colocar a roupa e ir lá atrás dessa pessoa. Quem agora vai fazer isso? Nós não temos como. Mas essa é uma outra época em que a sociedade age como um educador de todo mundo. Vai ser uma coisa bem comum, esperada de todo mundo. Então, agora somos muito sozinhos, tentando fazer alguma coisa, mas quando somos juntos, amando um ao outro, vai ser muito diferente, vai ser muito mais fácil. E não vai ser nenhuma prisão. Vai ser ridículo essa ideia de prisão.
Eles não aprendem nada lá. Só protege a população dele, mas ele não está aprendendo. Ótimo, senhor. Obrigado. Max, acho que você tinha levantado. Não sei se queria falar alguma coisa. Sim, sim. Nós estamos vivendo uma época aí e no mundo inteiro em que as pessoas não confiam mais nas instituições, né? Não confiam na polícia porque tem muitos policiais corruptos, não confiam no sistema judiciário porque tem também pessoas corruptas fazendo parte. Então, meio que cada um tenta resolver ao seu modo, adotando aquela lei de Moisés de olho por olho, dente por dente, né? Em muitos lugares a gente vê que pegam um criminoso, lincham, enfim, né? E lembro de uma frase atribuída a Gandhi que é até engraçada, mas é uma tendência, né, que aconteça, que se adotarem o olho por olho e dente por dente, em breve a humanidade vai ser toda cega e banguela, né? Yeah. Verdade. Você disse tudo. É. É verdade mesmo. Pois é, pois é. Queria só agradecer também a Sorá pela brilhante apresentação dele. Aquela hora que ele falou em relação aos países, né, que os países mais desenvolvidos têm menos violência. Isso realmente é verdade. A gente vê o Brasil, ele tem dimensões continentais. Eu mesmo sou nascido na região do Nordeste do Brasil, onde tem muitas cidades e pessoas ainda da terra do Lampião, né? Onde a gente vê, enxerga pessoas que têm, às vezes, nesses lugares onde a educação não é muito presente, você vê as pessoas brigando por pouca coisa. Às vezes você está numa festa, a pessoa pisa no teu pé sem querer, o cara já olha, já agride, né? E coisas que você não vê em lugares mais desenvolvidos. Eu lembro quando eu morei na África e eu tinha lá uma caixa postal que eu ia sempre buscar minhas correspondências. E ela ficava assim no corredor, um corredor não muito largo. As pessoas, quando passavam próximo de mim, em questão de meio metro de mim, mesmo essa distância, elas passavam e diziam sorry, sorry, né? Quer dizer, aquele respeito, né, sobre a pessoa, né, humana. E você vê em lugares onde não tem educação, há um desrespeito, né, aos direitos das pessoas, né? As pessoas brigam por bobagem e às vezes até matam por bobagem. Então isso aí realmente reflete a falta de educação que as pessoas não têm. Então, a educação realmente é o tijolinho, né? É a célula máter, vamos dizer assim, da própria sociedade, que é a família, juntamente com os ensinamentos de educação. Porque sem isso a gente não vai realmente chegar a lugar nenhum, né? Completando isso, realmente, além da educação, a criança, o ser humano, precisa de muito amor. Um homem sem amor, desde o início, é mais feroz do que uma fera faminta. Então, só o amor transforma, acalma, cura, né? E também a outra educação, a educação espiritual, que hoje é tão renegada nas escolas e tão necessária para a humanidade toda. É importante também para as crianças, desde pequeno, ouvir a música. E a criança ouvir a música de Beatriz, da Bia, do Max, ótimo. Você sabe que o Bach, Johann Sebastian Bach, dedicava toda a música dele à glória de Deus. Pode imaginar isso? E a música de Mozart, a música clássica, isso aqui é um calmante, é uma coisa, uma coisa para o coração. Então, nossa escola, por exemplo, Affinity Arts,
as crianças de 2 anos, por exemplo, ouvindo música todo o tempo. Música boa. Não é rock and roll, não é Elvis Presley, You're nothing but a hound dog, a hound dog. Então, uma coisa que uma coisa para o coração. E outra coisa, se não aprende a língua quando criança, sempre alguém vai falar, de onde você vem? Não entendo nada. Pois então, agora é Max Time. Deixa eu contar uma historinha, então. Tinha um gato que queria muito pegar um rato que incomodava muito na casa. E sempre que ele se aproximava, né, o rato ouvia o miado do gato e se escondia, né? E um dia, para encurtar a história, né, é um pouquinho mais longa, mas enfim, um dia o ratinho escuta au, 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 au. Ele pensou, é o cachorro da casa. E saiu do esconderijo dele e o gato pegou ele. O gato tinha aprendido a latir. E a moral da história é que hoje em dia, se a gente não souber pelo menos 2 línguas, pode sofrer, morrer de fome, né? As consequências. Pois é. Vai morrer de Então, fome. o inglês ainda não é aquela língua universal que Bahá'u'lláh fala. Talvez seja, talvez não, né? Mas hoje quebra um galho enorme, né? Hoje a gente pode ir para qualquer parte do mundo, sempre tem alguém que fala um pouquinho de inglês. E a gente falando um pouquinho também, todo mundo se entende, né? Vou cantar uma canção que chama O Dia Sem Fim. Nasce o dia e não há mais quem possa deter a vazão desse rio de alegria que desaga em cascata no meu coração. Agora é hora de amar, é o dia, vambora, a glória de Deus a nos guiar. Meio-dia e não há mais quem possa deter o calor desse sol que irradia e me enche a alma com tanto amor. Agora é hora de amar, é o dia, vambora, a glória de Deus a nos guiar. Esse dia não tem hora, não, não tem não. Esse dia não tem hora, não, não tem não. Esse dia não tem hora, não tem hora pra acabar. Esse dia não tem hora, não, não tem não. Esse dia não tem hora, não, não tem não. Esse dia não tem hora, não tem hora pra acabar. Adorei essa música. Muito legal, Max. Muitíssimo obrigado. Maravilhoso. Querido Sorab, nossos agradecimentos, nossa gratidão pelo tema, pela apresentação, que nos fez pensar e refletir. E agradecemos a todos os amigos que participaram, contribuíram, comentaram hoje à noite.